Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Denilson e hoje eu quero falar sobre 7 situações, que você pode precisar do inglês, depender do inglês ao entrar para a carreira acadêmica e cursar, o seu mestrado e o seu doutorado, até mesmo depois como profissional, não é como ficam as coisas. Então vamos lá, dessas 7 situações, a primeira delas seria o processo seletivo para o mestrado. Né? Então, se você até aqui durante a graduação ainda não teve uma necessidade muito forte de começar com a leitura em inglês, para a leitura de textos acadêmicos durante a graduação, certamente o primeiro momento que você vai ter maior exigência com isso é para o processo seletivo do mestrado. Então você tem que fazer aquela preparação específica para a prova de proficiência. Então, no doutorado, normalmente muitos talvez já tenham feito a prova de proficiência no mestrado e foram dispensados da prova de inglês, mas no mestrado não tem muita escapatória, você tem que fazer. Então, normalmente as provas de proficiência elas exigem leitura e interpretação de texto, algumas provas têm questões também de tradução, então você precisa ter uma noção de como traduzir textos. E essas provas são de diferentes perfis. Nós temos aquelas discursivas, que você responde em português, nós temos as objetivas, objetivas com perguntas em português ou com perguntas em inglês também. E também encontramos, não é raro, aquelas em que você tem que responder em inglês, a pergunta em inglês e resposta também discursiva em inglês. Tá? Então esse seria o primeiro ponto, entrar no programa de pós-graduação, de mestrado, e fazer a prova de proficiência. Em alguns programas, você não tem o inglês como eliminatório, digamos assim, você pode fazer essa proficiência ali depois de um tempo. Então essa seria a primeira situação. Mas vamos lá, passada essa fase, digamos que você foi aprovado, tendo ou não passado na prova, mas entrou para o programa e aí você está cursando o seu mestrado. Aí a situação que você vai enfrentar são pelo menos duas. Uma delas seria a leitura para as disciplinas. Normalmente, nas áreas de conhecimento que você estuda no mestrado, você precisa ler artigos, livros em inglês. Nós temos que conhecer o que está acontecendo aí fora com relação ao nosso objeto de pesquisa. Então, você vai precisar para esses dois aspectos, tanto o segundo ponto, a leitura das próprias disciplinas, normalmente os próprios professores do programa trazem esses textos em inglês, e não são raras aquelas situações que você tem que ler o texto, apresentar o texto, discutir o texto durante as aulas. E a outra seria a leitura para a sua própria pesquisa. Então esse já é nosso terceiro ponto. Você precisa ler os autores, trabalhar com esses autores, e trazer para o seu texto. Então, você tem que ter a capacidade ali de leitura, interpretação e saber colocar aquilo ali com as suas próprias palavras no seu texto. Além disso, agora um quarto ponto, em que muitos autores você pode passar por essa fase de leitura, interpretação de textos, e aí você vai lá na sua dissertação ou tese, escreve com suas próprias palavras, cita o autor. Mas dependendo do que for, você pode precisar fazer uma citação na íntegra e traduzir aquilo para o português. E aí você precisa fazer certinho. Então significa que você precisa de técnicas de tradução, trazer o máximo de precisão possível na sua tradução, porque afinal você vai citar aquilo como se fosse tal como o autor disso, ou o documento, ou a fonte disso para você. Então, tem que ter muita atenção nesse ponto. Uma outra situação é resumos, várias partes. Às vezes você precisa comentar uma obra e você quer fazer uma introdução sobre aquela obra e você tem que praticamente resumir um trecho do texto, resumir a introdução daquele livro, daquele material. Então você precisa de de uma boa habilidade de resumo em inglês. Você tem que ler o texto em inglês, saber resumir e ainda passar para o português. As questões coincidem aqui. Então seria uma quinta habilidade, uma quinta situação, é você saber fazer resumos de texto em inglês, mesmo que você tenha que passar para o português. Então, essas três últimas que eu citei aqui, as leituras para pesquisa, tradução,
e o resumo, né, a atividade de resumo, são recorrentes num programa de pós-graduação, né? Bom, a sexta situação, né? Passado o seu mestrado, passado o seu doutorado, né, a sua leitura como profissional. Certamente, né, se você já é um profissional que tem doutorado, que tem mestrado, você vai precisar de leituras em inglês para sua atualização, né? Se você tem mestrado, você vai precisar de leituras em inglês mais aprofundadas para você ingressar no doutorado. Se você já tem doutorado, você vai precisar certamente se atualizar com leituras em inglês, né? No campo das ciências, sejam elas ciências humanas, exatas, né? Enfim, não tem ah, outra alternativa, você precisa estar por dentro dessas leituras, né? Então seria o sexto ponto, né, a sua leitura como profissional. E por fim, né, o sétimo aspecto já é enfim, essa situação já é mais ativa, é quando você precisa do inglês para sua comunicação. Então você precisa aprender a escrever, porque você, de certa forma, tem uma necessidade de comunicar com outros pesquisadores, com professores no exterior. Se você vai, até mesmo durante os programas, né, durante o curso, pleitear bolsa sanduíche, um estágio no exterior, você precisa dessa comunicação em inglês. Talvez você precise fazer exames internacionais, como IELTS, TOEFL, Cambridge, por exemplo, né? A comunicação via e-mail, e hoje não somente e-mail, né, mas os aplicativos ali de mensagem instantânea, você pode acabar entrando em contato com outro pesquisador, com orientador no exterior dessa forma, e até mesmo a escrita de resumos, né, ali o abstract da sua pesquisa, ou até mesmo você chegar ao ponto de escrever artigos, né, passar o seu artigo para o inglês para submetê-lo à publicação em um periódico internacional, né? Então, todas essas situações, né, elas podem ocorrer é, de uma certa forma numa sequência, né, ao longo do tempo, ou pode vir tudo concomitantemente, né? Mas de qualquer forma, essas sete situações elas podem aparecer ao longo da sua vida acadêmica, né, no mestrado, doutorado, né, ou na sua vida profissional, né? Enfim, o pontapé para isso tudo, né, se você está começando agora, ou já avançou, já passou na prova, mas precisa melhorar o inglês, é aprofundar, né, o ponto inicial é aprofundar nas técnicas do inglês instrumental, né? O inglês instrumental, principalmente para nós aqui no Brasil, né, a ferramenta principal, o ponto de partida para tudo em termos de inglês acadêmico. Então, a partir dele você começa a ler, a partir dele você começa a traduzir, a partir dele você começa a escrever também, assim como, juntamente com ele, eu uso muito essa abordagem no Clube do Inglês Instrumental, eu incentivo a leitura com áudio para você acostumar a ouvir inglês, acostumar a pronunciar também, certo? Então, o ponto, né, de partida, independente de onde você estiver, se você quiser avançar, é o inglês instrumental. Tá? Então, eu vou deixar agora, vamos pôr a mão na massa, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você conhecer as estratégias do inglês instrumental. Então, se você ainda não tem noção, não viu, não foi apresentado essas estratégias, é a oportunidade de você conhecer agora. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma série de videoaulas onde eu explico cada uma dessas técnicas e como elas funcionam, ok? Então, espero que você goste do material. Depois comenta aqui embaixo o que você achou das aulas de inglês instrumental, né? Se você vê como possibilidade começar a sua carreira no inglês a partir daí, ok? Espero que você tenha gostado da dica. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.